Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E depois do susto dos ataques de 8 de janeiro em Brasília, 2023 entra para a história brasileira como um ano de reconstrução democrática. No Senado, uma comissão permanente foi instalada com o objetivo de defender a democracia e as instituições. O colegiado vem debatendo grandes temas nacionais e um deles tratou sobre democracia e o Estado Democrático de Direito. Sobre esse assunto que eu converso hoje com a historiadora e escritora Heloísa Starling. Bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar com você. Professora, para a gente começar, o livro Linguagem da Destruição, a Democracia Brasileira em Crise. É um bom livro esse. Que a senhora coescreveu, certo? E foi publicado no ano passado. Ele traz uma análise sobre os impactos do bolsonarismo no país. Na opinião da senhora, a democracia continua em crise? Ah, sim. Veja, nós sofremos 4 anos de um processo que é inédito na história do Brasil, que é um presidente legitimamente eleito que produz uma corrosão e uma destruição dos instrumentos e dos princípios da democracia por dentro da democracia. Quer dizer, na nossa história, todas as vezes que a democracia foi ameaçada, ela foi ameaçada por golpes de Estado. O que nós vivemos no governo passado foi um processo de destruição interno. Primeiro, isso não se reconstrói da noite para o dia. Segundo, é preciso que nós precisamos fortalecer nós precisamos fortalecer na sociedade a cultura democrática, sabe? Para que cada brasileiro considere a democracia um hábito do coração, como dizia o Tocqueville, né? Para que ela se fortaleça, porque a tentativa de golpe de Estado que ocorreu, a última, né? Que ocorreu no 8 de janeiro, ela mostra que esse processo de corrosão ainda tem desdobramentos. Então, qual vai ser a nossa agenda? Como é que nós vamos levantar barreiras para defender a democracia? Como é que a sociedade vai deixar claro a opção democrática? É por isso, então, nós temos um bom trabalho pela frente, eu acho. Mas é um trabalho bonito. A senhora levantou vários questionamentos interessantes agora e comentou sobre o fortalecimento da questão democrática no cidadão brasileiro, no coração do brasileiro. Isso. Então, como fortalecer a democracia para o brasileiro? Isso é importante porque, se você pensar na história, a democracia tem uma história antiga e muito bonita no Brasil. A gente tem uma ideia de que a democracia no Brasil é fraca. Não existe isso. Ela tem uma história bonita, começa no século XVIII, e um traço dessa história é o fato de que a sociedade brasileira sempre se manifestou majoritariamente em defesa da democracia. Tem um episódio bonito que a gente precisa contar para as pessoas um dia, com calma, que são os motins da democracia, o dia que a população no Rio de Janeiro, Porto Alegre, logo depois da morte do Vargas, com uma tentativa de golpe de Estado, a população sai para a rua para defender a democracia. E aí um bom historiador, que é o Jorge, fala que deu um título para isso, quando ele é o autor que descobre, que trabalha melhor esse evento, e ele falou o dia que a democracia se amotinou no Brasil, né? Foram os motins da democracia em defesa dela mesma. Então a sociedade se manifesta e se mobiliza. Para que isso aconteça, eu acho que numa sociedade que é ao mesmo tempo de raiz escravista, violenta e hierárquica, a cultura democrática é fundamental. Então, levar o debate, sabe, chamar as pessoas para debaterem, para se encontrarem em vários espaços, né? E discutirem sobre aquilo que diz respeito ao nosso interesse comum. O que nós vamos fazer em comum para o nosso bem? Vamos discutir a educação? Vamos pensar na saúde? Vamos pensar contar a importância da Marcha das Margaridas, que aconteceu aqui em Brasília? Então,
as pessoas se reunirem e debaterem é importante. Se informarem bem, né? Eu acho que nós precisamos retomar a nossa cultura da informação, né? Com uma mídia que seja capaz de levar a informação e a gente refletir sobre isso, né? Estimular, discutir com os jovens. Eu acho que é importante nas escolas quais são os pontos, contar essa história da democracia, sabe? Como é que a gente pode contar essa história para os jovens? Nós podemos fazer série, nós podemos fazer vídeo, nós podemos... A canção popular tem um papel importantíssimo para levar a importância da democracia para as pessoas. Então, tem uma agenda boa aí, eu acho que nós temos serviço. Na sua resposta, a senhora comentou sobre promover o debate, né? Conversa sobre o assunto, discussões sobre o assunto. E o que vai totalmente ao encontro dessa audiência pública que vai ser realizada no Senado, né? Algumas audiências públicas. Qual que é a importância da senhora em participar dessa audiência pública no Senado e quais as consequências, os resultados que a senhora espera? Olha, eu imagino que eles me convidaram para que eu fale um pouco dessa história que a gente pouco conhece, né? Se você chegar lá, vamos ver como é que vai ser. E fale bem, eu estudei muito para vir, né? Sabe, você pensar que a democracia, a nossa ideia moderna de democracia desembarca no Brasil, numa conjuração que a gente, no século XVIII, com os membros de uma conjuração que a gente conhece pouco, que é a conjuração do Rio de Janeiro, né? E a partir daí ela começa, digamos, a transitar, né, e a circular na boca das pessoas e na imaginação das pessoas no Brasil. Então eu imagino, eu acho que a gente sabe, esse é o nosso legado, é a nossa herança. E a gente sabe onde é que estão as raízes da democracia, nos ajuda a pensar o nosso repertório hoje, né? Se a gente sabe o brasileiro, um pouco mais sobre o brasileiro que nós fomos, ou que a gente podia ser, a gente pode imaginar o que a gente quer ser. Então eu estou supondo que a senadora espera que eu fale um pouco desse legado para que a gente possa formular questões para hoje. Então, como trabalhamos assim, né? E a ideia da audiência, eu acho que nós temos que nos encontrar em todos os espaços para conversar sobre aquilo que nos diz respeito, então, em comum. E a ideia da audiência é muito importante por causa disso, né? As pessoas de diferentes lugares, em posições diferentes, trocando ideias sobre como é que a gente renasce a democracia no Brasil e como é que a gente garante a democracia no Brasil. É um encontro com um assunto muito bom, eu acho. Eu vou propor à senadora, não sei como é uma brincadeira, mas a gente vê o que você acha dessa ideia. A gente pedir a ela para abrir as janelas da sala, para deixar o vento do pensamento entrar, desarrumar tudo e aí nós juntos arrumarmos as ideias para conversar sobre a democracia. É um bom plano, né? Agora, professora, falando sobre o 8 de janeiro, né, o episódio das invasões, novamente. Esse episódio precipitou fortes reações de instituições brasileiras. Uhum. Na sua opinião, foi o último grande movimento antidemocrático da nossa geração? Não, isso aí a gente não... Historiador é bom para prever o passado, mas isso aí eu tenho certeza que a gente não sabe. O que essa fatia da sociedade que operou com as ferramentas do golpe, nós não sabemos se não tentarão de novo, né? E de várias maneiras. Se você olhar para a nossa história republicana, nós temos uma sequência de tentativas de golpe de Estado, todos com participação de militares, ou diretamente ou indiretamente. Então, são de Deodoro da Fonseca, não estou falando da proclamação, estou falando do governo Deodoro da Fonseca, até a tentativa do
contra o Geisel, né, nós tivemos cerca de 12 ou 13 tentativas de golpe de Estado no Brasil. Então, não é fora o 21 de setembro de 2021, né, e fora o 8 de janeiro. Então, isso está entranhado numa cultura política autoritária que tem no Brasil e que tem esse traço. Então, nós não temos... Por isso é tão importante a cultura democrática, a sociedade fazer. O que impediu, na minha opinião, um dos elementos, talvez o decisivo, que impediu que esse golpe se concretizasse e que um militar saísse do quartel à frente de um tanque, como em 64, e nós tivéssemos no início de uma quartelada, foi exatamente a clareza com que a maioria da sociedade brasileira se manifestou contra o golpe, a clareza com que a mídia se manifestou, a importância que o STF está tendo, né, em uma das grades, do ponto de vista das instituições, uma das instituições que ergueu grades mais poderosas em defesa da democracia nos últimos anos foi o STF e o Senado, né? O Senado teve um papel muito importante na pandemia, na CPI da pandemia, né, por exemplo. Então, eu acredito que isso impediu a quartelada, mas aquela cena de impor o caos em Brasília, aquilo é uma etapa de um golpe de Estado. Você cria desestabilização institucional, provavelmente eu apostaria que a expectativa era de que se chamasse uma operação de lei e ordem, e aí acabou, né? E aí acabou. Ou que você tivesse uma quartelada. Então, como em 64, sai um general à frente de tropa de um quartel, e aí você tem um efeito, como é que a gente fala? Um efeito cascata. A senhora comentou na sua resposta sobre órgãos de diferentes poderes. E para se existir uma democracia plena, é importante que haja equilíbrio entre os três poderes. Uhum. Esse equilíbrio foi um pouco abalado ao longo dos últimos anos. Eu gostaria de saber da senhora se essas fissuras já estão sanadas? Não, mas elas estão sendo consideradas. Os 4 anos, o governo Bolsonaro, o governo passado, produziu esse efeito, essa importância das instituições democráticas erguerem barreiras em defesa da democracia, né? E o papel do STF foi extraordinário na defesa da democracia. Então, você teve uma tentativa de... O poder, o Montesquieu, que é um teórico da República, ele dizia que o poder é intrusivo. Se ele não encontrar limites, ele se expande, né? E só quem põe limite no poder é o outro poder. Daí precisa esse equilíbrio. E esse equilíbrio está muito... Falta esse equilíbrio, falta resgatarmos as condições para manter esse equilíbrio, o que não é uma coisa simples. Então, esse processo está iniciado, na minha opinião, na minha avaliação, mas ele não se completou. E ele faz parte desse debate que a sociedade, as instituições precisam travar em defesa da democracia. A gente fala muito em fake news hoje em dia, e eu sempre digo que fake news sempre existiu. A senhora que é historiadora, sim, a gente imagina no passado notícias falsas sendo propagadas. O problema é que hoje elas caminham com uma velocidade enorme, né, e um volume imenso nas redes sociais, internet. Como fazer com que essas fake news e narrativas distorcidas não abalem a nossa democracia? Olha, depende de nós, né? Quer dizer, se nós nos informarmos e se nós nos perguntarmos sobre o que nós estamos lendo, certamente não tem muito jeito. Sempre, como você disse, fake news sempre vai acontecer. Eu fico pensando, o golpe de Estado de 1937, o Estado Novo,
o motivo, o elemento de desestabilização não foi o caos, mas foi a criação de um falso plano de que os comunistas iam tomar o poder na capital federal, que era o Rio de Janeiro, numa insurreição, e aí o Getúlio tem as ferramentas para instalar o estado de guerra e, em seguida, ele vai dar o golpe de Estado. E o Plano Cohen é uma grande fake news da nossa história, né? Acabou, levou à ditadura do Estado Novo. O que nós precisamos, mas hoje você tem razão também, o problema da fake news é se eu ficar restrito a um único tipo de informação e só circular naquele espaço da rede, onde eu vou ouvir, eu vou escutar o que eu quero escutar. Tá? É muito bom a gente escutar o que não quer, é muito bom a gente procurar, a gente se perguntar, será que é assim mesmo? O que um outro jornal, um outro programa, uma outra rede pode me dizer sobre isso, entendeu? Porque é o único jeito, é pensar. A fake news, ela opera dentro do vazio de pensamento. A pessoa para de pensar e funciona confortavelmente, porque é muito ruim a gente ser contrariado, né? Você dizer para mim, não, mas não é bem isso, essa sua análise não está boa, né? A gente gosta muito de ser aprovado. Então, você está num ambiente em que você só escuta o que você quer, é confortável. Qual que é a consequência disso? Você para de pensar. Agora, professora, como retomar o estado de justiça social no país? Por exemplo, a patamares que a gente teve, sair do mapa da fome, retomar o acesso à educação, o crescimento da classe média. Como que a gente retoma esse estado de justiça social no Brasil? Olha, isso aí é um conjunto de políticas públicas que, de alguma maneira, está sendo retomado, quer dizer, mas não é fácil, você não vai. Por isso que nós não vamos destruir, é muito fácil, né? Destruir, você destrói rápido. Reconstruir ou construir ou criar uma nova opção é muito mais difícil. Então, o conjunto de políticas públicas que precisam ser organizados e decididos é muito grande. Acho que, num certo sentido, nós temos coisas indicando para os dois lados. Quer dizer, você tem algumas políticas públicas que estão orientadas em função do Bolsa Família, em função da questão de como que nós vamos reestruturar a educação, e, por outro lado, você tem políticas públicas que vão ainda na direção da destruição. Quer dizer, me preocupa quando o governo de São Paulo acaba com os livros nas escolas. Isso tem um significado, né? Não me parece que seja adequado eu acabar com os livros físicos nas escolas, porque o digital é uma ferramenta, mas um não substitui o outro. E para que a criança ou adolescente possa formar o seu pensamento, ele precisa estar submetido a várias ferramentas, né? Ele tem que saber, e não tem nada mais importante para a concentração do que eu abrir o livro e ler, né? Sair da tela. Então, o risco de você perder com políticas desse tipo é grande, mas, por outro lado, você repara que existe já um planejamento, já existem políticas em andamento, o que não significa que a gente não tenha, e aí eu não saberia fazer isso, mas o Senado sabe, e o Poder Executivo, quais são as políticas públicas que têm urgência e que precisam ser implantadas nesse país. Repara, se você anda na rua de uma grande cidade brasileira, a quantidade de pessoas que está morando na rua é muito grande, ela aumentou nos últimos anos. Isso tem um significado que nós precisamos pensar e tratar com urgência, não pode ser uma coisa, não pode demorar, né?
Professora, a gente tem o conceito também da democracia defensiva, que é a adoção de medidas excepcionais dentro da democracia para protegê-la de ameaças de ruptura. Como impor limites a essa democracia defensiva e se a senhora concorda com esse conceito? Olha, eu tenho que pensar. Eu li pouco sobre esse conceito. Tenho visto, mas li pouco. Um exemplo disso, para contribuir até com a resposta da senhora, né? A oposição reclama muito do governo atual, principalmente de algumas decisões do judiciário, que impõem bloqueios a redes sociais de alguns cidadãos. Então, até que medida isso fere a democracia? Até que medida isso acaba sendo uma medida excepcional, com certa justificativa, né, para proteger a democracia de uma eventual ruptura, mas também que ataca, de certa forma, alcança, digamos, um direito daquele cidadão que é se manifestar. Então, há uma linha tênue nisso e eu queria saber a opinião da senhora a respeito. É uma linha difícil, porque, claro, a democracia não pode, você não pode usar da democracia para destruir a democracia. O artifício, de um lado tem um artifício. Eu posso fazer qualquer coisa porque está na liberdade de expressão. E esse artifício eu uso das ferramentas, eu uso da democracia para que eu possa destruí-la. Então eu posso, esse que é o risco que está sendo discutido, né? Como é que eu impeço que ela seja utilizada para que eu possa destruí-la, né? Se você pensar a ascensão do nazismo na Alemanha, a República de Weimar enfrentou exatamente esse problema, né? É uma experiência democrática e o Partido Nazista vai se utilizar da democracia em todos os seus sentidos para destruí-la. Então, o que nós temos que decidir? E eu acho que esse debate é importante, e eu acho que ele está começando a acontecer, aonde que estão os limites e vamos colocar um acordo na sociedade, isso aqui é um limite, daqui não pode passar, entendeu? Porque isso não pode ser uma decisão nem de um poder, nem de um grupo. Isso tem que ser uma decisão compactuada na sociedade. O limite, a partir daqui, não é possível, porque isso é uma ameaça à democracia, é uma ameaça desse jeito, entendeu? A melhor forma de nós enfrentarmos esse problema é nós debatermos, nós, sociedade e instituições, debater e decidir com o máximo de transparência possível. Eu vou botar limite aqui por causa disso e temos um acordo em função disso. Porque a democracia também é prática democrática. Ela não pode ser vista, ela não está parada no tempo. Ela é histórica e ela é uma prática. Então, como é que nós vamos praticar a defesa da democracia? Quais são os limites? Eu estou certo de que esses limites e essa discussão será tratada na audiência pública do Senado Federal. Gostaria de agradecer a participação da historiadora Heloísa Starling aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo Cidadania!